Então, vamos começar. Então, o curso vai ser um curso de matemática financeira, né? De 64 horas. E hoje, que dia é hoje? Dia 22 de agosto de 2017. Tá? Então, vamos lá. Então, sempre gosto de começar o curso com um exemplo que é mais ou menos real, tá? Para a gente ver o que a gente vai fazer em seguida. Então, esse exemplo é o seguinte: imagina que tem uma pessoa chamada Josimar e tem um violão, né? Que já não usa há muito tempo. E porque ele não usa há muito tempo, ele quer vender isso para alguém, né? E ao mesmo tempo que ele quer vender esse violão, ele também quer uma coleção dos livros de Machado de Assis, né? Então, e essa coleção está custando R$100, né? Então, e Josimar decide pôr seu violão à venda. Ele também fica sabendo que seu amigo Paulo está disposto a comprar seu violão, pois fará uma apresentação em um show de talentos em breve, né? Sei lá, foi tocar no barzinho da esquina, né? Mas só terá o dinheiro para comprá-lo no próximo mês. Então o cara não tem dinheiro, né? Ele vai tocar no barzinho, vai ver se consegue o cover artístico para depois pagar o violão do cara. E aí? Para resolver esse impasse, o Josimar permite que seu amigo leve o violão, mas que só o pague próximo mês, desde que Paulo pague a ele uns juros de 10%. Ou seja, Paulo deverá pagar R$110. Então, essa é a historinha aí, né? E aí, o que vocês acham dessa história aí? Vocês acham justo o Josimar cobrar R$110 do Paulo? O que vocês acham? Hã? Tá caro. Mas cobrar alguma coisa a mais vale a pena? Sei lá, tá ok na cabeça de vocês? Por quê? O que pode acontecer, né? O dinheiro perde o valor, né? Mas por que o dinheiro perde o valor? Olha só, tem várias explicações, tá? Isso aí é um debate que nunca morreu, tá? Porque o dinheiro tem valor no tempo. Então, ó, essa situação explica bem, né? Então, o Josimar, ele não quer o violão, mas quer uma coleção de livros do Machado de Assis, né? Ou então, sei lá, um livro de cálculo, né? Uma coisa que todo mundo gosta mais do que o Machado de Assis, né? Então, o trauma de cálculo foi grande já, né? Então, tirando o trauma de cálculo aí, né? O cara quer comprar os livros que custam R$100. Ele vai entregar o violão para o amigo dele, só que não vai receber esses R$100. O que pode acontecer? Pode ser que essa coleção de livros daqui a um mês não seja mais vendida e ele perde aquela oportunidade, né? Então aí já entra o quê? Que a noção de chamado custo de oportunidade. Então, o fato de você não receber esse dinheiro hoje, receber só daqui a um mês, daqui a um ano, sei lá o quê, pode ser que aquilo que você desejaria fazer com aquele dinheiro não seja mais possível daqui a um ano, daqui a um mês, né? Sei lá, pode ser que o Josimar morra no meio do caminho. É bem trágica essa situação, mas é possível, tá? Então, ele não aproveita os livros que ele gostaria do Machado de Assis, mas o amigo dele vai estar aproveitando o violão, né? Então, isso aí está também envolvido com o risco, né? O risco de você emprestar um dinheiro para receber só daqui a um mês, um ano, né? Pode ser que você não receba aquele dinheiro, tá? Então, pode ser que aquele dinheiro esteja valendo menos do que valeria hoje, que é a inflação, né? Então, pode ser que a inflação também esteja relacionado com isso daqui. Então, tudo isso aqui são justificativas para a existência dos juros, tá? Nós não vamos entrar em muitos detalhes aí, não, tá? Mas são essas algumas explicações, tá? Quem quiser entender mais sobre isso, tá? Estudar,
Aí você for uma pessoa erudita, né, vai ler os livros do São Tomás de Aquino lá, que ele escreve uns 10 livros só sobre juros, esse tipo de coisa, tá? Então, a moral da história aqui, tá, que a primeira lição de matemática financeira é que o dinheiro, ele tem valor no tempo. E uma das formas de você relacionar dinheiros em tempos diferentes é através da taxa de juros, tá? Existem basicamente dois tipos de taxa de juros, né? Existem assim, na teoria, né, que é a taxa de juros simples e a taxa de juros composta, tá? A taxa de juros simples, ela não existe na realidade, a não ser que, sei lá, você peça um dinheiro pro seu pai, tá, para comprar um celular, sei lá, alguma coisa assim, aí seu pai pode emprestar juros simples, tá? Mas tirando seu pai, sua mãe, seu tio, sei lá, seu namorado, sua namorada, ninguém mais vai te emprestar a juros simples, tá? Qualquer banco, qualquer instituição financeira, todas elas trabalham com juros composto, né? Composto não, juros composto, tá certo? Mas, basicamente, todos os livros tratam pelo menos 1 ou 2 capítulos sobre o juros simples. Então, só por desencargo de consciência aqui, nós vamos trabalhar com um pouquinho de juros simples, certo? Concurso também às vezes cobra, tá? Mas saibam que na realidade, tá? Quando você for trabalhar numa empresa, num banco, sei lá, onde você quiser, você não vai trabalhar nunca com juros simples, tá? Só com juros compostos, tá bom? Alguma dúvida aí nessa primeira parte? Tranquilo, né? Bem, então, no caso, a gente vai estar sempre trabalhando com tempos distintos, né? Então, por exemplo, quando você faz um empréstimo para comprar uma casa, né? O que acontece? O que está acontecendo ali na prática, né? Você tem o construtor que fez a casa, então naquele momento ele é o dono da casa. Tem você que quer comprar a casa, mas não tem dinheiro, pelo menos não todo o dinheiro. E tem um banco que é o cara que tem dinheiro, mas não quer a casa, certo? Então o que ele vai fazer? Você vai pegar o dinheiro emprestado para o banco, e o dinheiro que você pede emprestado para o banco, você paga o construtor, tá certo? Como você pegou o dinheiro emprestado para o banco não é papai e mamãe de ninguém, né? Ele vai querer que o dinheiro que você pegou emprestado seja devolvido. E seja devolvido com juros. Por que com juros? Porque você não vai devolver um dia depois, 2 dias depois. Você vai devolver ao longo de 10, 12, 15, 30 anos. Tá? Se você pegou 100 mil reais emprestado do banco, se daqui a 30 anos você quiser devolver os mesmos 100 mil reais, o banco vai rir da sua cara, né? Porque com aqueles 100 mil reais ele vai comprar um chiclete, né? Não vai comprar uma casa, tá certo? Então, a gente sempre vai trabalhar com tempos distintos. E uma das formas de você trabalhar com tempos distintos é através do diagrama de fluxo de caixa. O que é o diagrama de fluxo de caixa, né? É algo que parece ser muito abstrato, muito complexo, mas na verdade é bem simples. Então, ó, aqui está a definição, tá? A definição é meio chata, vocês podem ler depois, não tem problema. Mas vamos começar aqui com um exemplo, né? Ó, suponha que Mariana tomou o empréstimo de uma amiga, recebendo R$300 no primeiro dia de janeiro. Tá? Ela se comprometeu a pagar esta dívida em 4 parcelas de R$100. Né? Então ela vai devolver mais do que ela pegou emprestado. Né? Então aí já pode ver que tem alguns juros embutidos. Depois a gente vai aprender a calcular que juros que está embutido aí nessa operação. Tá? Mas por enquanto nós vamos só estudar a operação em si. Então continuando. Em 4 parcelas de R$100 cada, nos primeiros dias dos meses de fevereiro, março, abril e maio. Né? Então, o fluxo de caixa deste acordo financeiro, dessa operação financeira é o seguinte. Então, veja o seguinte. Existem 4 tempos distintos nessa operação. Quais são? São por meses, né? Então, tem 1º de janeiro, é o primeiro período. Tem, que mais? 1º de fevereiro, 1º de março, 1º de abril e 1º de maio.
Para cada um dos períodos, você vai colocar uma seta, tá? Na sequência, em linha reta. A seta vai ser para cima se for a entrada de dinheiro e vai ser para baixo se for saída de dinheiro. Então aqui, esse aqui é do ponto de vista da Mariana, tá? Então aqui a Mariana, a operação para ela é o seguinte: ela ganha R$300 hoje, então tá entrando, setinha para cima, tá entrando o dinheiro hoje, e nos próximos 4 períodos, né, que aqui é fevereiro, março, abril e maio, tá saindo R$100 do bolso dela, tá? E para a amiga da Mariana, como é que vai ficar essa operação, né? Vai ficar exatamente o contrário, correto? Então para a amiga aqui, ó, a amiga vai tirar R$300 hoje, no próximo mês vai receber esses R$100, no outro vai receber de novo R$100, de outro R$100, e no outro R$100. Então, operação financeira sempre realizada entre duas partes, né? O fluxo de caixa de uma parte vai ser o espelho do fluxo de caixa da outra parte. Tudo bem até aí? Nada de outro mundo? Tranquilo, né? Quem já sobreviveu às derivadas aí, né? Isso aqui é moleza. Então, vamos continuar. Então, ó, vamos só pegar esse exemplo aí para a gente desenhar um fluxo de caixa, né? Então, Joana tomou um empréstimo recebendo R$400 no primeiro dia útil de janeiro. Ela deve pagar essa dívida em 4 parcelas de R$1.500, R$150, cada uma, né? Então faltou aqui, cada uma, nos primeiros dias dos meses de março, abril, maio e junho, né? Então, ou seja, o empréstimo foi realizado com um mês de carência. Então, veja bem, ela tomou emprestado aqui, ó, R$400 em janeiro, né? Mas o primeiro dia que ela vai pagar é quando? Março, tá? Ou seja, foi um mês de carência. Aí o problema pede para você desenhar o fluxo de caixa. Bem, uma coisa importante que está lá no fluxo de caixa, né, da definição, vamos lá voltar para a definição, né? É o seguinte, vamos lá. O tempo é representado na horizontal, dividido pelo número de períodos relevantes para análise, né? Isto é, até o último período que representa a movimentação não nula. E devem ser observados da esquerda para a direita. As entradas são representadas com setas verticais para cima e as saídas representadas com setas verticais para baixo. Cada movimentação financeira será chamado de fluxo de caixa, tá? Uma coisa importante aqui é o seguinte, que entre uma seta e outra sempre tem que significar a mesma quantidade de tempo. Então aqui no exemplo da Mariana, entre uma seta e outra, sempre significava o quê? Um mês, né? Um mês. Então aqui, ó, como é que você resolve esse problema de ter um mês zero? Você resolve o seguinte, ela recebeu aqui a Joana, né? Aqui o fluxo de caixa da Joana. Ela recebeu R$400 hoje e no próximo mês, o que ela tem que fazer? Ela não vai pagar nada. Você pode simplesmente colocar assim, ó, 0, tá? Mas você tem que colocar, tá? A gente vai ver que isso aqui, essa observação, apesar de ser meio sem lógica, na hora que a gente estiver aprendendo a mexer na calculadora financeira, vai ser muito importante a gente colocar os períodos em que o fluxo de caixa é 0, tá certo? Então, mesmo que o fluxo de caixa seja 0, é importante você colocar. E a seta, para cima ou para baixo? Aí tanto faz, tá? É 0, pode ser 0 mais ou 0 menos, tá? Não muda em nada. Então, 0 aqui, e nos próximos 4 meses ela vai ter que pagar R$150. Então, por exemplo, se tivessem 2 meses de carência, você teria que também colocar 2 setinhas 0. Então, mesmo que o fluxo de caixa seja 0, ele tem que ser representado no diagrama. Tá? Então, essa informação é importante, tá? Mesmo, então, observação aqui. Mesmo que
o fluxo de caixa, FC, seja igual a zero, ele deve ser representado no diagrama. Tá? Então, eu tento ser um cara tecnológico, mas minha letra também não é muito boa, né? Não adianta muito também não. Tá, tudo bem até aí? Alguma dúvida? Vamos prosseguir, tá? Então, vamos passar para primeira coisa importante da aula de hoje, né? Que é exatamente a fórmula do juros simples. Então, o fluxo de caixa que a gente estava mostrando aqui anteriormente era um fluxo de caixa com vários e vários períodos, né? A partir de agora, pelo menos nos próximos, sei lá, os próximos encontros, todos os nossos fluxos de caixa vão ser bem simples, no sentido que vão ser uma saída e depois de muito tempo uma entrada, ou então o contrário. Aqui é quando você empresta um dinheiro, ou então o contrário, quando você pega emprestado. Então, sempre vai ter um tempo aqui T0, tá? T igual a 0, e um período lá na frente que é o T igual a N, que é quando a operação financeira se encerra. Não tem nenhum fluxo de caixa intermediário, tá bom? Professor, oi. Quando o valor é maior, a seta tem que ser representada? Não necessariamente, tá? Existe essa convenção em alguns livros, mas, por exemplo, se você tiver um fluxo de caixa, sei lá, com 10 valores diferentes, fica complicado você desenhar setinhas cada vez maiores, você vai consumir a página inteira, mas eu não ligo para isso, tá? Então, o importante é setinha para baixo negativo, setinha para cima positivo, pronto, tá certo? O ideal mesmo, eu gosto que todas as setas sejam do mesmo tamanho, tá? Só para questão visual mesmo, tá? Se você for querer desenhar setas maiores e menores, não adianta, sei lá, colocar uma seta maior para um valor pequeno, uma seta bem pequenininha para um valor grande, aí você acaba confundindo, tá? Ou você escolhe, ou vai crescendo de acordo com o valor, ou deixa todo mundo no mesmo valor, que aí não confunde, tá certo? Então, vamos voltar lá para a história do Josimar, né? Cadê a história do Josimar? Tá aqui. Então, o Josimar, essa operação que aconteceu aí é o seguinte, é como se você tivesse emprestado R$10 para o amigo dele, para o Paulo, e iria receber 110 daqui a um mês. Então, a operação do Josimar, né? Josimar era o seguinte: perde R$10 hoje e amanhã recebe R$110, tá bom? Bem, qual a taxa de juros que está aplicada nessa operação aqui? É quanto? A taxa de juros aqui é igual a 10%. Por quê? Porque existe um incremento aqui, né, desse 110 em relação a esse 100, de exatamente 10, que é 10% de 100. Se o Josimar, né, emprestasse o dinheiro não por um mês, mas por 2 meses, então você vai ter aqui um período aqui que ele não vai receber nada, né, e aqui ele vai receber outro valor. Se a taxa de juros é 10%, e ele estiver aplicando juros simples, o que ele tem que fazer, né? Ele tem que aplicar os mesmos 10% aqui nesses 100. Então, se daqui para cá, em um mês ele aumentou R$10, é como se fosse uma multa, né? E em 2 meses ele vai ter que pagar, o Paulo vai ter que pagar 120. Então, o juros simples é muito simples, né? Você sempre vai acrescentando o mesmo valor, essa taxa, tá? Quantos meses forem necessários, né? Então, se forem 3 meses, vai ser 130 e assim sucessivamente, né? Então, ó, de modo geral, você tem essa formulinha bem aqui, ó, que é o quê? O valor futuro é igual
a 1 mais taxa de juros vezes N, onde N é a quantidade de períodos que durou, vezes o valor inicial. Tá? Então, essa formulinha simples vai ser a única formulinha que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Vamos ver alguns exemplos. Professor, Oi. por exemplo, se eu for parcelar uma dívida com entrada, como que eu representaria esse fluxo de caixa? Parcelar uma dívida... Por exemplo, vamos supor, uma conta de energia, você vai fazer um parcelamento. Você está devendo há muito tempo, você vai fazer um parcelamento total da dívida. Aí você paga uma entrada por 20% e o resto nos outros níveis. Seria... Nesse caso, como que ficaria? Seria mais ou menos assim, você pegou emprestado hoje, porque você deveria ter pago a conta de luz hoje, e no futuro você teria que pagar essas parcelas. Não seria logo abaixo, já que é uma dívida de tempo? Pode ser, mas geralmente você não tem uma seta em cima da outra. Então, por exemplo, se você está devendo 100 e você pegou, é como se fosse o seguinte, você pegou R$100 emprestado hoje e ao mesmo tempo pagou 30. Então é como se você estivesse recebendo só 70. Tá? Então, se você tiver algum fluxo de caixa, 2, 3, 4 fluxos de caixa no mesmo período, você sempre vai calcular o líquido ali primeiro. Certo? Então, esses setinhas para cima e para baixo são os líquidos naquele respectivo mês. Então, por exemplo, você investir na empresa, você tem os lucros, né, a receita da empresa, mas você também tem os custos. Então, o fluxo de caixa sempre é o fluxo de caixa líquido, certo? Sempre que você for calcular esse fluxo de caixa, são os valores líquidos que você vai colocar mês a mês, tá certo? Então, cada mês só vai ter uma seta. Valor futuro é o montante, valor inicial, capital? Isso. Cada livro traz uma anotação diferente, né? Então tem muito livro aí que diz que o valor futuro é o montante, né? Que a gente chama. E o valor inicial é o que chama de capital, simplesmente capital, ou então capital inicial, né? Esse N é o número de períodos normal, tá? Padrão, e o I é a taxa de juros, tá? Importante, essa taxa de juros sempre tem que estar em formato numérico, né? Sempre tem que estar em formato numérico. Porque às vezes você tem, sei lá, taxa de juros de 20%, né? Mas não é 20%, é 0,2%, tá certo? Tem que tomar esse cuidado. Essa fórmula só que é o contrário, tá? A gente vai ver, mas é a mesma fórmula, tá? Tem que estar em acordo com o período, não é? Isso, e tem que estar de acordo com o período, muito bem. Acho que não falei isso aqui em nenhum lugar, mas isso é importante também. Então, vou colocar bem aqui. Então, a taxa de juros deve estar de acordo com o período. Isso aqui sempre, tá? Sempre. Não vai ter exceção, tá? Então é comum a gente também usar algumas abreviaturas, né? Então AD significa ao dia, AM significa ao mês, AB ao bimestre, AT ao trimestre, AS ao semestre e AA ao ano, tá? Então bem óbvio isso daí, né? Então, mas vou colocar só por encargos de consciência, tá? Então vamos, aquilo ali é muito simples, né? Então vamos fazer os exercícios, tá? Pra gente ver se está tudo ok, né, com o nosso entendimento. Então, vamos lá. Tá todo mundo conseguindo ver? Tem o pessoal lá de trás? Tá. Então, aplicou-se R$100 a uma taxa simples de juros de 2% ao longo de 3 meses. Qual será o valor resgatado ao final da operação? Tá? Então, o que está dizendo aquela formulinha lá, né? Vamos voltar aqui. A formulinha está dizendo o seguinte:
existe uma relação entre 4 valores, que são o valor futuro, taxa de juros, I, N, quantidade de períodos, e VI, capital inicial. Então você tem 4 valores e existe uma relação entre eles. Isso significa que, se você tiver 3 valores, você sempre vai conseguir encontrar o quarto, desde que você substitua na fórmula, tá? Então aqui, ó, vamos lá. Aplicou-se R$100. Esse R$100 é o quê? É o capital inicial, o valor presente. Tá? Taxa de juros simples de 2%. Então, a taxa de juros aqui, 2%. Mas lembra que o I tem que estar na forma numérica. Então, o seu primeiro passo é trocar da forma que está na forma de porcentagem para uma forma numérica. O 2%, em formato numérico, ele é quanto? 0,02. Ao longo de 3 meses. Tá? Quando ele diz assim, taxa simples de juros de 2% ao longo de 3 meses, ele já está dizendo que esses 2% estão associados ao mês, né? Então essa frasezinha aqui está relacionada com essa, então esse 2% é ao mês. Tá? Então você aqui não precisa se preocupar. Tá? Ao longo de 3 meses. Então esse 3 meses aqui é a quantidade de períodos. Ele é o valor do N, que é igual a 3. E o que ele pede? Qual será o valor final resgatado na aplicação? Então você vai colocar valor final, né, é 1 mais I, que multiplica N, vezes o valor inicial. E você vai substituir os valores. Então aqui, 1 mais I vezes N. Vai dar quanto? Aqui é 0,02 vezes 3, 0,06. VI. O VI é 100, né? Então você vai pegar 1,06 e multiplicar por 100. Essa conta aqui é muito difícil, vai dar 106. Existiu uma diferença entre o que você tinha antes, né, que é 100, e o que você tem no final. O valor que você tem no final menos o valor que você tinha antes deu quanto nesse caso? 6. Esse 6 é o juros. São os juros, né? Existe uma diferença entre juros e taxa de juros. A taxa de juros é uma taxa, tá? Bom, não está dizendo. E juros é a diferença entre o valor inicial, entre o valor final e o valor inicial. Tá certo? Então, não confundir, certo? Não confundir juros com taxa de juros. Tá bom? Então, na prova, se eu perguntar a taxa de juros é uma coisa, se eu perguntar os juros é outra. Tá certo? Tudo bem até aí? Então vamos lá, continuar. Só mais um exemplo aqui. Aplicou-se R$230 no regime de juros simples, uma taxa desconhecida I. Então, ó, veja que nesse caso nós não temos o valor da taxa de juros. Lembra? A relação é entre 4 variáveis, você tem que ter 3. Então esse 230 aqui é o quê? Esse 230 é o valor inicial. 230. Aplicou-se uma taxa desconhecida. Então o I é um valor que você não conhece. Ao longo de 5 meses. Então esses 5 meses aqui é o quê? É o tempo. N igual a 5. Após esse período, resgatou-se um total de R$250. Então, esse R$250 é o quê? É o valor futuro, né? O valor futuro é R$250. Então, o que você tem que aplicar? Tem que pegar esses valores e colocar na fórmula e resolver a equação, certo? Então, você vai ter 250 é igual a 230 vezes 1 mais I, né, que é o valor que você quer, vezes 5. Então, 5I. Todo mundo entendeu isso daí? Tranquilo, né? Aproveita logo. Primeira prova vai ser tranquilidade, tá? Então, ó, como é que a gente vai resolver essa equação aqui? Você tem que descobrir quem? Descobrir o I. Como é que a gente pode fazer aqui?
A gente pode pegar esse 230 e passar dividindo, porque aqui é a multiplicação, né? Então, 250 dividido por 230, posso ir fazer na calculadora, dá quanto? 1,09? Pode. 1,09, né? 0,87. 1 mais 5i. O que você vai fazer com esse 1? Você vai passar para o outro lado. Vai ficar quanto? 0,09 igual a 5i. E agora, o que eu faço com esse 5? Passa dividindo. Então, 0,09 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 0,018? Pronto. Então, a taxa de juros é 0,018. Se fosse colocar em porcentagem, isso aqui é quanto? Para você colocar para porcentagem, lembra, você pega essa vírgula e coloca duas vezes, né? Vai dar o quê? 1,8% ao mês. Por que ao mês? Porque aqui a gente fez o período em meses. Tá certo? Tudo bem até aí? Nada demais, né? Vamos ver essa aqui. Aplicando-se R$300 no regime de juros compostos a uma taxa de 5% ao mês, quanto tempo levará para que o capital inicial dobre? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer faz que nem criança, né? Pega cada um desses valores aqui e vai colocando o que significa, né? Então esses R$300 aqui significa o quê? Valor inicial, né? Então VI, que é 300. Esse 5% aqui é o mês, é a taxa, já pode colocar como 0,05. Quanto tempo levará? Então é o N que ele quer saber, para que o capital dobre. Então, apesar de aqui não estar explícito, quem é o valor final que ele quer? Ele quer 600. Então vejam aí. Temos 3 valores e queremos descobrir o quarto. Sempre assim. Não tem segredo. Você pega aí e substitui. Então aqui, 600 é igual a 300, que multiplica 1, né, mais I, que é 0,05, vezes N. O que a gente pode fazer para resolver essa equação aqui? Variável é N. Tem que descobrir o valor de N. Então aqui, 600 dividido por 300 dá 2, né? Aqui 1 mais 0,05N. Esse 1 vai passar para o outro lado. Vai ficar só 1 vezes 0,05N. E aqui você pega 1 e divide por 0,05. Faz na calculadora mesmo. E descobre que o N é igual a quanto? 20. Então vão ser necessários 20 períodos. 20 o quê? Meses, porque a taxa está em mês, então são 20 meses, tá bom? Tudo bem? Ninguém pode errar uma questão dessa na prova, tá? Tá bom? Senão vocês vão me deixar muito triste. Vamos lá. Vou colocar aqui mais um exemplo que não está na... Então, vou colocar aqui um exemplo seguinte. Exemplo. Então, digamos que você comprou um carro hoje e esse carro custe R$20.000. Então, você comprou um carrinho, custa R$20.000. Agora, suponha que esse carro tem uma desvalorização de 4% ao mês em juros simples, tá? Daqui a um ano,
qual vai ser o valor do carro? Então tá. Essa questão aí foi a questão que caiu na prova do semestre passado, tá? Obviamente não vai cair de novo porque eu já estou mostrando para vocês, certo? Como é que a gente faria essa questão aí? A gente pode multiplicar, tá? Direto por 2 e fazer um ano. Como? Como é que seria? A ideia é tentar usar aquela fórmula inicial, né? Que era o quê? Era VF igual a 1 mais IN, né? Vezes o valor inicial. Então, nessa fórmula aí, quem a gente quer descobrir? É o VF, é o I, é o N ou o VI? Pela questão. É o VF, é o valor final daqui a um ano, tá? Então, esse 20 mil reais aqui, ele vai significar o quê? Vai ser esse 20 mil reais aqui vai ser o valor inicial, certo? Que mais? E o N vai ser quanto? O N vai ser 12. Por que 12? Exatamente. A taxa está ao mês. E ele pergunta daqui a um ano. Então, sempre é mais fácil você transformar o tempo e não as taxas, né? A gente vai ver depois como transformar as taxas. Mas sempre é mais fácil transformar o tempo. Um ano você troca para o período igual da taxa, né? Que é o mês que vai dar 12. Então, o que muita gente fez na prova, né? Muita gente fez na prova fez assim: VF igual a 1 mais esse I aqui, 0,04 vezes 12 vezes 20 mil, né? E aí, o que vocês acham disso daí? Esse valor final aí vai dar quanto, mais ou menos? Se quiser, vai dar quanto? 29.600. E aí? Alguma coisa estranha, né? Por quê? O problema está falando de desvalorização. E até pela sua própria experiência, né? Um carro que você comprou hoje por 20 mil, é muito difícil estar valendo 29 mil daqui a um ano, né? Na verdade, vai perdendo valor, né? A experiência é essa. E aí, o que a gente tem que fazer para adaptar aquela fórmula para... Exatamente. Essa taxa de juros 4 não é 4, ela é menos 4. Por quê? Porque é uma desvalorização. Quando você pega dinheiro emprestado do banco, aquele dinheiro vai aumentar porque o banco está valorizando aquele dinheiro que você pegou emprestado para ele, né? Porque a taxa de juros é para valorizar. Mas quando você compra um carro e quer revender usado, vai depreciar. Né? É outro nome importante, né, para vocês. Vai depreciar. Então a taxa de juros aplicada é negativa. Tá? Então a fórmula correta, né, é o quê? É você pegar valor final igual a 1 menos 0,04 vezes 12 vezes 20 mil. E nesse caso aqui dá quanto? 10.400. Bem mais sensato, né? Não tão sensato porque a taxa de desvalorização está muito alta. Mas, sabe, colocando 1% ao mês, acho que vai dar ok aí a desvalorização do carro, tá bom? Então, desvalorização é porque a taxa de juros é negativa, tá bom? Eu faria esse raciocínio mais comum, pegar o valor dos juros e deduzir do valor inicial. O que algumas pessoas fizeram, que eu percebi, foi pegar 20 mil, tira 4%, depois tira 4%, depois tira 4%, faz isso, tudo bem. Mas uma questão que você poderia fazer em 2 minutos, você acaba fazendo em 10. Né? Pegar o 4%, multiplicar por 12, multiplicar por 20 mil. Ah, tá. Entendi. Ah, sim.
também pode fazer isso. Você, na verdade, quando você faz isso, você está fazendo isso aqui, essa continha aqui direto, né? Você pode fazer isso no caso do juros simples, tá? Mas no caso de juros compostos, você não vai poder fazer isso, tá? Então, tome muito cuidado lá na parte de juros compostos, tá? O que a gente pensa que a gente pode fazer, geralmente não pode, tá bom? Alguma dúvida? Vamos lá. Então, ó, pegar esse exemplo aqui. Uma empresa de cosméticos possui 80 mil reais. Seu dono aplica 30% desse dinheiro em um investimento que rende a juros simples de 3% ao mês durante 2 meses. E aplica o restante em outro investimento que rende 2% ao mês durante também 2 meses, né? Ao final do período, quanto esse investidor possuirá? Bem, dá para ver que esse investidor é muito inteligente, né? Então, porque tem 2 opções de investimento, uma que rende mais, ele acaba separando. Mas enfim, como é que vocês fariam essa questão aí? Primeiro você tem que ver que ele está quebrando o investimento, né? Então você tem que saber quanto é que vai ficar para cada lado, né? Vai dar quanto? 30% de 80 mil dá quanto? 24 mil. E os outros 70%, né? Vai dar quanto? É a diferença, né? Vai dar quanto? 56 mil. Esse daqui ele vai aplicar uma taxa de 3%. Então você vai pegar 1 vezes mais, né? 0,03 vezes quanto tempo? Vezes 2. E esse daqui você vai pegar, vai multiplicar por 0,02 também durante 2 meses. Aí quanto é que dá essa continha aqui em cima? 25,440. E esse outro aqui 58,240, né? Aí você soma, vai dar quanto? 83, 680. Então veja que mesmo querendo muito, não dá para complicar muito essas questões de juros simples, tá bom? Tá bom. Vocês querem resolver mais exemplos ou acho que já deu para pegar? Já deu para pegar, né? Então, a aula de hoje é só para aquecer, né?